Bom, voltamos com Sem Censura de hoje. Agora nós vamos falar de outro assunto leve, que é a febre amarela, doença que está avançando pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e outros estados, matando muita gente. Mas antes disso, vamos perguntar para a Camila se os nossos telespectadores, apesar de chocados, em bom sentido, se eles estão participando. Então sim. Pelo Facebook, a Fernanda Magalhães diz que o que mais preocupa ela é a falta de investimento público na saúde dos dependentes e das suas famílias. E pelo Twitter, a Olivia Cunha disse que ela tem problemas com cerveja. Agora ela está na zero, mas não gosta de suco nem de refrigerante, mas de cerveja. Experimentar água. Quem sabe, né? É uma boa. Água participou de um milagre Mas cristão, a cerveja né? zero, Pode ajudar. ela ajuda no tratamento ou não? Como assim? A cerveja zero. sem álcool. Olha, Sem álcool, isso. não é recomendado, porque geralmente quem precisa parar já teve um problema tão grande que qualquer namoro pode dar recaída. A atitude Então, mecânica também, Hein? a atitude mecânica de pegar uma bebida, levar a boca, a mesma cor, mesma textura, a mesma coisa. Então não é recomendado, mas eu conheço muitas pessoas, principalmente em outros países, que utilizam sem problema nenhum. Eu acho que é uma mesmo- questão cultural também. Acho que é até parecido com a história do cigarro eletrônico. aquele eletrônico, né? As pessoas tentam, às vezes, fugir do tabaco, de uma forma geral, das químicas do tabaco, e entram que também não é recomendado pela Eu me Sociedade lembro de do Medicina. Brizola. O Brizola perdeu a eleição, acho que pela terceira vez, né? E a terceira vez foi para o Lula. Ele ficou tão arrasado, que ele disse, não é possível, eu sou um homem, eu aguento, eu vou parar de fumar. E parou. Parou. Foi assim, tipo assim, já que a vida é muito dura comigo, eu vou enfrentar, então agora eu paro. E parou de fumar nesse momento. Interessante. Quer dizer, tem coisas esquisitas, né? Como é que as pessoas podem... O que leva as pessoas a A atitude. atitudes. Existe um estalo? Existe um momento de estalo? Tipo, agora é o momento que chegou que eu não aguento mais. Você ou- reconhece Esse estalo? alguém que você diz assim, esse que vai conseguir? Nós temos assim uma ideia daquele paciente que tem mais chance de conseguir. E existe o estado, aquilo que a gente chama de despertar espiritual. Isso é muito importante na recuperação. Eu tive o meu e me lembro só não o dia, mas o momento e como foi. E foi fundamental para a minha recuperação. É muito importante esse despertar espiritual dentro do tratamento da dependência química. Maravilha. Doutor Reinaldo, eu brinquei dizendo que a febre amarela é uma coisa leve, perto de um problema como esse, porque inclusive atinge muito mais gente, né? Mas o negócio está muito feio, não está? Não, a febre amarela é um problema sério. Felizmente, nós temos vacina. E a vacina de febre amarela foi desenvolvida pela Fundação Rockefeller em cooperação com o Bill Manguinhos. E, então, esses trabalhos foram feitos em torno de 1940 e desde então nós temos a vacina. Depois que nós tivemos a vacina, nós nunca mais tivemos um problema assim tão grave da febre amarela como era anteriormente à vacina. Então, nós tivemos epidemias graves no Brasil de febre amarela, mas antes da vacina. Então, a nossa posição agora é mais confortável. Mas eu diria que preocupa, sim, o que está acontecendo com a febre amarela. Agora, é só uma coisa com o Dr. Reinaldo, que eu tenho visto isso muito. As pessoas estão começando a ficar em pânico em relação à questão da febre amarela e já está havendo uma corrida grande para os postos de saúde para a vacinação até em outros estados. A gente está vendo aí em Minas, que parece que algumas regiões de Minas têm surtos maiores. Agora, é um problema também, porque não há essa necessidade desse exagero, doutor Reinaldo, ou a gente pode estar um pouquinho, ter uma linha mais... Dá para administrar esse problema da febre amarela? Bom, primeiro que eu acho interessante quando a pessoa fala assim, aliás, você não falou, mas algumas pessoas falam assim, não há necessidade de pânico. Aí eu fico pensando, quando é que o pânico é necessário? Eu acho que nunca, em nenhuma circunstância, o pânico vai ajudar. E agora você tocou num ponto que eu acho muito importante, porque realmente... quem é que precisa tomar a vacina de febre amarela e que não está tomando ou não tomou? O pessoal dessas regiões com recomendação de vacina. Por que teve casos de febre amarela lá em Minas Gerais e espraiando um pouco para Espírito Santo, São Paulo. também houve lá em São Paulo? São pessoas não vacinadas. A vacina de febre amarela é muito eficaz.
Agora, o Brasil tem a sorte de produzir a vacina. Então, a gente tem um certo conforto nisso. Mas, mesmo assim, essa parte do Brasil que não tem recomendação de vacina, embora geograficamente seja pequena, porque é o litoral, é metade da população do Brasil. Então, ninguém consegue entregar 100 milhões de doses de repente. Então, se houver uma correria, vai ser realmente... E, além do mais, desnecessário, pelo menos até o momento. A área com recomendação de vacina é revisada constantemente. Então, à medida que se percebe que o vírus está circulando em uma determinada área, se passa a recomendar. E a gente sabe que aquela área é de risco quando os macacos morrem e se percebe que o macaco morreu de febre amarela. Então, tem um monitoramento disso. Então tem uma maneira de saber quem precisa tomar a vacina. Pois é. Me diga uma coisa, o senhor é justamente da fábrica. Quanto tempo demora para fazer essa vacina? Eu sou da fábrica, mas eu não trabalho em produção. Então, eu não sou a pessoa, vamos dizer... Adequado para eu fazer essa pergunta. Para responder. Se eu responder, eu vou cometer imprecisões numa questão tão crítica quanto essa. Acho que não vou fazer não vale isso. A pena, não claro. Vale a pena. Mas existe uma reserva? Mas a gente tem uma reserva, nós sabemos disso, mas certamente tem uma limitação nessa reserva. E por que não se vacina o país todo, toda a população? Porque em 1999 nós tivemos um grande choque. 2 pessoas morreram depois de tomar a vacina de febre amarela. E ficou claríssimo pelos estudos que foram feitos, e foram muito minuciosos, que não era problema de qualidade da vacina. Mas as pessoas tinham morrido mesmo da vacina, não era da febre amarela. E isso também foi verificado nos Estados Unidos e vários outros países. E nós já temos uma ideia da frequência com que isso ocorre. É raro, mas nos melhores estudos dá aproximadamente para cada 400 mil doses um óbito. Não vale a pena, porque a vacina... Então, veja bem, se não tem a doença num lugar, você vai vacinar e tem um óbito pela vacina, as mesmas pessoas que estão pedindo a vacina, no dia seguinte vão dizer que absurdo, como é que estão vacinando e não tem febre amarela? Doutor Reinaldo, a gente está falando de uma coisa muito localizada. Nós estamos falando de Minas Gerais e nós estamos falando do Espírito Santo. Porque São Paulo, que se saiba, é um estado bastante vacinado pela febre. A população de São Paulo é bastante protegida. Então, nós estamos falando de 2 populações precisas e elas são geograficamente localizáveis, né? Elas não estão conseguindo se vacinar. Você tocou também num ponto crítico, porque quem precisa se vacinar não se vacinou. Não, mas ninguém sabia que tinha a febre amarela silvestre se espalhando ali. Em Minas Gerais, o estado todo já é a área de recomendação de vacina. Já deveria estar, e isso essa que você está área falando. que houve os casos é a área com recomendação de vacina. E hoje os jornais estão dizendo, e os dados do Ministério são esses mesmos. Minas Gerais tinha menos da metade da população vacinada. E esse pessoal que está, essas pessoas que tiveram febre amarela, pessoas da área rural, que trabalham ou na mata ou perto da mata. E geralmente são homens, porque são os homens que vão no mato. Então é uma população muito específica, que essa população é a prioridade número 1. Então o governo tem que, e toda a sociedade, tem que saber que o foco é esse. Esse é que é o, vamos dizer, são as pessoas que estão se expondo ao risco. Ótimo. Então, nós conseguimos, estabelecer qual é a população perfeita para ser vacinada. A gente pode até numericamente fazer, mas pelas notícias do jornal, a gente tem a sensação que está sendo muito lento o Estado chegar lá. Não é para o senhor, porque a gente nunca sabe quando o cientista considera... A gente está sempre com pressa. A gente sempre tem que ter feito.
Porque quando eu ia para o norte do país, eu me vacinei de febre amarela. Quer dizer, eu ia para Manaus, me disseram, não entre em Manaus sem febre amarela. Então, eu tenho vacina de febre amarela porque eu viajei. Eu viajei inúmeras vezes para Minas e eu nunca soube que eu poderia ter me vacinado para viajar. E parece que agora as pessoas vão nos postos de saúde aqui no Rio e dizem, eu vou viajar para Minas, eu quero a vacina. Sim, se a pessoa vai viajar para uma área com recomendação de vacina, aí se justifica, porque vai viajar para a área. O risco é maior se vai para a área rural, porque os casos não estão ocorrendo em Belo Horizonte. Os casos estão ocorrendo Caratinga, lá ali para dentro. na zona rural. E mesmo na zona rural, é a pessoa que se expõe, porque o vírus circula na mata. Mosquito, macaco, mosquito. E o homem, de vez em quando, está por perto e é infectado. O ciclo é da floresta. Então, homem não passa para homem, né? Homem não passa diretamente para homem, mas o mosquito vai morder o homem. Nos lugares que tem febre amarela urbana, o Brasil não tem, infelizmente, desde 1942. Mas na África, o ano passado, teve febre amarela urbana. Lá é homem, mosquito, homem na cidade. Então, as pessoas da cidade que se vacinam, o grande objetivo é evitar a urbanização da febre amarela. Mas, por enquanto, o que está acontecendo são casos que a gente chama febre amarela selvagem, aquela febre amarela da pessoa que está junto da mata. Só acha que a gente corre o risco de tirar um pouquinho o foco também de uma outra preocupação que a gente tem hoje, que é a dengue, a chikungunya e outras doenças também, por conta da questão da febre amarela? Você acha que pode acontecer isso? Bom, nós temos um grande problema com o mosquito, né? O problema desse mosquito não é mole, né? Que o problema do mosquito é grave. E como resolver o problema do mosquito? O Oswaldo Cruz conseguiu controlar a febre amarela no Rio de Janeiro. Apesar da revolta da vacina. Apesar da revolta da vacina. Mas a revolta da vacina foi por causa da varíola. Varíola. Ele conseguiu controlar a febre amarela controlando o foco de mosquito. Porque nessa época já se sabia que o mosquito transmitia a febre amarela. Aliás, se sabia recentemente. O Oswaldo Cruz logo pegou a descoberta da transmissão não se sabia que era transmitida pelo mosquito. Com esse conhecimento, o Oswaldo Cruz conseguiu controlar a febre amarela. E depois houve um surto em 1928, aqui no Rio de Janeiro, ainda não tinha vacina, e aí foi o Clementino Fraga, pai do Clementino Fraga Filho, que controlou a febre amarela, também através do combate ao foco de mosquito. Mas hoje o mosquito ficou terrível. Ele está muito bem, né? Ele se adaptou melhor e, além disso, as cidades incharam, muito lixo, muito plástico, pneu enfim, as condições. E o mosquito se adaptou muito ao meio urbano. O senhor está falando do mosquito, do Aedes, que ligados ao vírus, o Aedes transmite tudo a dengue e tal. Mas, voltando à febre amarela... Só para completar. O Aedes transmite isso tudo. Chikungunya, Zika, dengue e pode transmitir febre amarela. Como é que o senhor está vendo a situação? O seu olhar é muito mais crítico e, ao mesmo tempo, muito mais profissional do que o nosso, com essas notícias. O senhor acha que há risco de epidemia? Eu penso que a nossa população, a sociedade hoje é uma sociedade que tem muito melhor informação, que tem muito mais compreensão das coisas, mas eu acho fundamental que as pessoas entendam, e minha mensagem principal é essa, na linha do que vocês comentaram. Quem precisa se vacinar, pessoas que moram em área com recomendação de vacina, precisam se vacinar. Não adianta, se Minas Gerais estava com a cobertura vacinal inferior a 50%, estava se expondo, porque ali era a área de recomendação de vacina. Sim. Então, do ponto de vista, qualquer pessoa pode compreender
que se a gente tem que fazer um esforço de conter a doença, nós temos que direcionar o nosso esforço para onde está circulando o E o vírus. senhor está vendo isso? Eu acho que poderia ser... Mas eu acho que estão tentando fazer isso. Não estou lá no campo para saber, mas as providências são nessa direção, de reforçar a imunização nessas áreas. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, acabei de ver hoje, a Secretaria de Saúde tomando as providências para vacinar aquelas áreas próximas a Minas Gerais, etc. Agora, uma coisa é escrever no papel, outra coisa é ver se as coisas estão acontecendo doutor lá Reinaldo, na ponta. eu desejo não vê-lo mais nos próximos 2 meses para tratar da febre amarela. Realmente eu desejaria que isso não se transformasse numa epidemia, como a gente já viu. Porque a gente está com risco de dengue e chikungunya pertíssimo. Era só que nos faltava a gente pegar ainda uma epidemia de febre amarela. Nós tivemos em 1988, 89, 2008, 2009 e novamente agora. Agora parece que com uma gravidade maior. Então é um motivo de preocupação. E mata, né? E mata, agora não se rapidinho. resolve isso em 24 horas, não. Mas eu estou de acordo com a sua intenção de tem que haver uma ação muito forte e focada nesses lugares onde a gente sabe que tem um risco de febre amarela. E eu estou vendo essa situação evoluir, vou lhe dizer por que eu estou acompanhando dia a dia, não é nem por causa do jornal, é porque nosso programa começou ao vivo no dia 9 de janeiro. E no dia 9 de janeiro, uma cientista da Fiocruz, ela disse que estava achando que poderia haver um elo entre o acidente da Samarco, aquele do Rio, uma consequência ambiental que fosse afastando o mosquito, que fosse trazendo e tivesse, inclusive, piorando essa epidemia de febre amarela. Mas é muito difícil dizer aí quais são os fatores importantes. Porque tem o desmatamento, tem o ciclo natural da doença, que é doença de macaco, por enquanto. Por exemplo, agora, os macacos estão morrendo, milhares deles estão morrendo. Milhares? Centenas, pelo menos, estão morrendo. Os macacos estão morrendo com febre amarela. Ou então estão adquirindo a doença e ficando imunes. Quando terminar esse período, os macacos sobreviventes são imunes à febre amarela. Então tem um período que dura alguns anos em que aparentemente a doença desapareceu. E depois repete o ciclo. Então a febre amarela não é uma doença erradicável, porque o ciclo da floresta a gente não consegue interferir. Já é um caso, doutor, de se pensar também num controle maior, de repente, dos aeroportos, em alguma dessas áreas, dessas pessoas que vêm, de repente, para o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma área que tem muita mata, né? A gente tem os macacos aqui em algumas regiões, inclusive alguns já saindo do seu habitat, a região do Grajaú, tem vários macacos fugindo da mata. A gente está ficando apavorado. E inclusive dando problema com a própria rede elétrica. Tem moradores ali da região do Grajaú que têm ficado sem luz porque macacos se penduram lá na rede da fiação e morrem eletrocutados. Isso é um problema. Agora, já é uma preocupação que tem que se pensar, doutor? Esse controle de viajantes é feito normalmente pela Anvisa. E tem grupos que estudam medicina do viajante. Na prática, até agora, tem sido... Inútil. Na verdade, inútil. Não é inútil. As pessoas não conseguem fazer esse controle. Ah, tá. Chegam aqui aviões da África diariamente para o Brasil, despejam 200, 300 pessoas, vai pedir atestado de cada um. É uma coisa que, na prática, não se consegue fazer. Então, eu acho que seria importante, sim. A questão é como fazer. Mesmo o viajante interno das regiões lá onde está para cá, mas quem é que vai controlar isso? E agora no Carnaval? Obrigada, então, doutor Reinaldo. Complicado. É verdade. Você já teve dengue, chikungunya? Não, graças a Deus. Deus é pai. O senhor já teve? Se tive, eu nem percebi. Que ótimo, Jorge. Nada. Antônio? Nada. Gente. Eu tive dengue. Ah, bom, a turma aqui da esquerda teve. Mas você teve dengue? Dengue.
Coisa mais terrível que eu já senti. Eu tive a primeira Camila, geração da dengue. Nada. Eu tive dengue. Dá pra Mas ao mesmo vocês tempo. chegarem... Vera, tem uma pergunta na internet. A Valdeirês pelo Facebook. Peraí, olha só a pergunta da Ana. A Valdeirês Maria Silva pelo Facebook perguntou qual é a validade da vacina. Nós recomendamos a vacinação a cada 10 anos. Mas, a partir de um certo momento, a Organização Mundial de Saúde estudou e chegou à conclusão que basta uma dose para imunizar por toda a vida. Nós, no Brasil, não adotamos essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nós recomendamos 2 doses com intervalo de 10 anos. Nós achamos que é mais prudente manter uma segunda dose. Olha, sinceramente, sabe qual é a sensação que eu tenho, Reinaldo? Que eu tomei a vacina, que eu escapei de morrer. Que essa vacina não é brinquedo. Não, mas olha, vamos Prefiro, tudo bem, eu tomei. Vamos tô erguer viva, as mãos ok. para os céus que nós temos a vacina de febre amarela. Tem toda a Porque razão. E de graça. Sim. E de graça. De graça para nós, que não pagamos para o Estado, o Estado sim, não está não, pagando. sim. Bom, Camila, Janaína, a gente vai começar a falar do seu livro, mas a gente depois vai para o intervalo, depois a gente volta, continua o seu livro, não sei o Claro, quê. claro, Olha, claro. eu estou lendo, estou na página 200, estou adorando. Ai, que bom, que bom. Fico Então, feliz. conta para mim a história desse livro. Porque, evidentemente, você não tem idade para saber nem quem era Clementina de Jesus. Vamos começar, como é que começou? Pois é. Clementina surgiu na minha vida, um amigo me apresentou o último disco que ela gravou, que foi o Canto dos Escravos, que ela gravou em 82, que é um disco maravilhoso. Eu ouvi aquilo, fiquei encantada, comecei a querer me informar sobre a produção do disco e principalmente sobre a Clementina, porque a voz dela é muito impactante, né? O disco é gravado pela Clementina, tia Doca, que é uma pastora da Portela, e o Geraldo Filme de São Paulo. Mas a voz da Clementina ali era uma coisa muito impactante. E a partir daquele momento eu comecei a procurar informações dela, não consegui encontrar nada e acabei deixando isso para lá. Quando foi a oportunidade de fazer o trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo, São Paulo? em São USP? Paulo, Metodista, da Universidade Metodista. Nós reunimos um grupo que tinha um interesse enorme em fazer trabalhos de cultura popular, algum envolvimento com cultura afro-brasileira. E aí surgiu a ideia da Clementina. Eu falei, gente, não tem nada sobre a Clementina. O disco Canto dos Escravos é maravilhoso. Na época eu não conhecia toda a obra dela. Vinil, né, Janaína? Vinil. O Canto dos Escravos ele chegou a ser lançado em CD. Ah, tá bom. Ele chegou a ser lançado em CD. E por incrível que pareça, eu conheci já em MP3. Né? Chegou para mim por e-mail esse disco. Então já estava, foi Mas disco era um mais... grupo, não era só você. Era um grupo, mas esse grupo se uniu para fazer o livro da Clementina. Inclusive nós éramos colegas de sala, mas nunca tínhamos feito nada juntos na sala. A gente se uniu pela Clementina. Mas foi direto para o livro ou vocês chegaram a fazer o trabalho de conclusão de curso? Aí a gente definiu que ia ser a Clementina. E o trabalho foi recusado diversas vezes na faculdade. Nós tivemos que ter uma insistência enorme lá para conseguir. Por quê? Eles alegavam que não tinha uma relevância jornalística e que a gente não ia conseguir material de pesquisa. Quantas páginas tem o livro? Desculpa. Pois é. O pessoal precisa ser mais crítico, né? Então, mas eu acho que também era uma coisa assim. Eles pesquisavam coisas, procuravam informações sobre a Clementina, viam que não ia ter nada e falavam assim, esses alunos vão... Né, dar com os burros na água, vão acabar perdendo o TCC, perdendo o curso, e aí era recusado o trabalho. E a gente insistiu, até conseguir a autorização para fazer. E vocês eram quantos? O trabalho de TCC começou com 5 e depois do TCC mantivemos 4. São esses 4 que estão aqui. Isso. Felipe, Janaína, Luana e Raquel. Pois é. Aí o TCC foi um livro-reportagem que foi 170 páginas. Né? Logo de cara a gente já conseguiu uma monstruosidade de informações, uma pesquisa enorme e já conseguimos assim cair nas graças do Hermínio Belo de Carvalho, do Sérgio Cabral, que nos ajudou muito, eles nos deram tudo o que E tinham de onde é que vinham as acervo. fontes exatamente para essa pesquisa? Da família, desses pesquisadores que a gente sabe que são feras no assunto e tal. Da onde vinham essas informações? Os acervos deles? Isso, não, da tua própria busca, né? Onde é que chegou tanto material, assim, de onde surgiu? Eu comecei a procurar as pessoas que conviveram com ela. Foi a primeira coisa que a gente fez. Porque não tinha informação em lugar nenhum para pegar, né? Então, a gente tinha uma cronologia, assim, bem furada,
né? E nessa cronologia a gente conseguia encontrar alguns personagens e a gente começou a buscar com cada um desses personagens as histórias de convívio com a Clementina. E aí esses personagens iam dando pra gente o que eles tinham de acervo e iam indicando outros personagens, e aí a gente ia entrevistar cada vez mais outras fontes. Eu li o livro até a página 200, sei lá, e dá para ver que vocês fazem uma pesquisa muito da filiação das biografias do Sérgio Cabral, da Marília Trindade Barbosa. Isso. Você reconhece os antecessores daqui, que vão procurar as Nossos notícias de padrinhos. jornal, que vão ver onde é que está a mídia, como é que a mídia se comporta, e que vai na cidade de origem. Sim. E ficou extremamente saboroso. Tinha 50 milhões de coisas que eu não sabia e que foi aparecendo e ficou muito, 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 muito interessante. Quais são as coisas que você mais gostou de ter descoberto? Olha, o que eu mais fiquei encantada foi com a ancestralidade dela, né? Que desde Então o fala começo, um pouquinho sobre isso. Pois é. Desde o começo, a gente, em todas as entrevistas, em tudo que a gente buscava na Clementina, a gente tinha um retorno assim: Clementina é maravilhosa, o que ela fez foi muito importante para a cultura do Brasil e tal. Mas mais do que isso, a gente pensou assim: não vamos escrever apenas um livro dizendo que a Clementina é maravilhosa. Isso não é novidade. A gente tem que tentar explicar, né, por que ela é tão importante, por que ela foi tão importante. Então, a gente tentou ir na raiz, tentar explicar a origem dos cantos, de onde ela tirou esses cantos. E aí a gente teve que ir mais a fundo na ancestralidade dela, porque todos esses cantos ela cantava de memória, né, pela cultura oral. E particularmente foi o que mais me encantou, né? A gente conseguir captar nos depoimentos da Clementina quem foram os avós maternos, os avós paternos. E aí a gente... Ela é carioca, não? Ela nasceu no interior do Rio de Janeiro, em Valença, e veio para o Rio de Janeiro aos 8 anos. Vieram para Jacarepaguá. E ela sempre cantou? Ela canta desde menina. Desde pequenininha ela cantava em cortejo de Natal, e depois começou o envolvimento com a Portela, e seguiu cantando por toda a vida. E por que ela tinha esse conhecimento desse cantar africano? Justamente pela cultura oral, né? Os avós ensinam para a mãe, que ensinam para o filho, e isso vai passando de geração para geração, meio sem ter porquê, né? Eles vão aprendendo essa força desse canto, de tudo isso, de todas as cantigas, e vão passando ali e vão aprendendo, né? Muita coisa já se perdeu, né? Mas a Clementina, ela tinha uma memória espetacular, uma memória fascinante, e não era só para um tipo de canto, né? Por onde ela passou, onde ela conviveu, e ela conviveu com muitas, era um caldeirão de cultura popular, né? Principalmente lá na região de Oswaldo Cruz, e ela foi pegando isso de várias fontes ali, né? Tanto de terreiros, quanto de grupos de jongo. Então foi você ouve o repertório da Clementina ali, você encontra uma grande parte da cultura popular brasileira. Tinha muito disco gravado? Porque ela teve alguma... Você põe até a discografia, vocês fazem direitinho, né? Põe a biografia, tudo certinho. E tem os discos todos, vocês conseguiram recuperar tudo? A gente conseguiu todos os discos, né? E ela gravou 11 discos. E o último foi o Canto dos Escravos. O Canto dos Escravos é um que chama bastante atenção nessa questão da ancestralidade. Em uma das entrevistas da Clementina, ela fala que os avós paternos vieram de Minas Gerais. Né? E um dos músicos que acompanharam a gravação desse disco lembra, em uma das entrevistas que a gente fez, que ela sabia os cantos de memória. Né? E aí isso nos deu um alerta de ir mais atrás desses avós paternos que vieram de Minas Gerais. E aí a gente chega numa avó que se chamava Tereza Mina, e num senhor de escravos de Diamantina que se chamava Felipe Mina. Você vai lá atrás mesmo. Falar de Lá emoção, atrás. acho que emoção também faz parte dessa história. Quando vocês chegavam na família, nesses ancestrais, como é que vocês se abordavam eles? A gente está fazendo um trabalho aqui para a faculdade, a gente está fazendo uma pesquisa. Como é que era a receptividade deles também? Olhavam meio de rabo de olho como os professores vetavam de cara, imagina. E como é que esses familiares também tinham essa receptividade? Na verdade, com os familiares da Clementina, a gente não fez muita pesquisa, né? Porque nem eles próprios sabiam dessas informações.
É porque já são filhos e Sim, netos, mas né? Os netos, eles não tinham muita ideia dessa ancestralidade toda dela. Tudo isso a gente foi descobrindo com os depoimentos dela e com a bibliografia de história do Brasil mesmo, né? Então, a gente nós fomos fazendo essas ligações, assim. A pesquisa ela foi muito calcada nos depoimentos da Clementina, nos depoimentos das pessoas que conviveram com a Clementina, né, e que tentaram analisar ela de alguma forma, e na bibliografia que existia sobre o assunto. Eu gosto muito, eu acho que vocês conseguem retratar climas, por exemplo, o clima do Rio de Janeiro, na época do samba, da Tia Ciata, da Praça 11. Depois você consegue falar dela nas escolas de samba, na Mangueira, e vocês vão acompanhando a musicalidade da Clementina até chegar aos 60 anos, que é quando finalmente descobrem que ela cantava pra caramba, não é isso? Mas ela demora muito tempo. Uma preocupação muito grande nossa foi justamente com a contextualização da vida dela na história da música e na história do Brasil. Né? Deu muito certo isso, ficou bem bacaninha. Realmente Eu é fiquei genial, né? curiosíssimo para ler. Ai, que bom. Não é? Tô desesperado para dar Tem quanto tempo o livro? Vou pegar o livro de vocês Quanto aí. tempo o livro? Que ele foi lançado? Ele vai ser lançado. O lançamento vai ser no dia 4 de fevereiro. Nem ia contar isso. Mas já está nas livrarias. Tá. Vocês já 4 de conseguem encontrar. fevereiro, você vai lançar isso onde? Lá na livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor. Maravilha. Então, Com roda de samba. Vou fazer um convite para ler para a Rádio MEC e me dar uma Não é? entrevista também. Porque Claro, foi claro. vamos fazer essa pauta Sim, lá na Rádio olha, MEC foi uma também. ideia linda. Vocês estão de obrigada. parabéns. Que bom. Muito bonito. Parabéns, Bom, muito legal. depois do intervalo, nós estaremos de volta com a nossa conversa. Fique com Notícia Agora, que vai ser direto de Brasília, tá?